Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E como recentemente eu acabei de jogar um shorts, o mercado financeiro ele tem avaliado negativamente o governo Lula, né? Que tem como objetivo cada vez mais arrecadar impostos e esses impostos arrecadados estão aumentando cada vez mais a acumulação, ou seja, a arrecadação do governo, e mesmo batendo recordes de arrecadação, o governo está conseguindo gastar mais e as contas públicas, a conta não está fechando, né? Cada vez mais você tem um déficit, um, você tem um governo gastando mais do que deveria. Na prática, para você, para sua vida, o que isso muda? Muda que, ao longo do tempo, o dinheiro ele vai perdendo valor, você vai tendo menos poder de compra. Então, se você tem 30, 35 anos, 25 anos, você lembra que quando iria ao mercado, R$ 5 comprava muita bala e hoje R$ 5 compra 4 ou 5 balas, né? O que R$ 1 naquela época você sairia, pegava cada bala custava 5 centavos e hoje a bala está custando 25, algumas balas até 50 centavos. Então, se o governo ele não está preocupado em cuidar do real, da nossa moeda, a inflação está corroendo essa moeda, é natural que ao longo do tempo o salário mínimo que você recebe ou o que você recebe compre menos coisas com o passar do tempo, né? E o que você pode fazer quanto a isso? Além de acompanhar canais, ficar consciente sobre essas notícias, ficar consciente de que escolher um bom candidato para sua cidade, de alguma maneira atuar como influenciador para os seus amigos sobre uma consciência. Além de fazer isso, você primeiro tem que trabalhar no aumento da sua renda, né? Aumentando a sua renda, você ganhando cada vez mais, você tem a opção de economizar parte desse dinheiro para que ao longo do tempo você consiga ter uma liberdade maior pensando em dinheiro, pensando em aquisição de bens, né? Ou seja lá o que for que você tem de desejos. Uma forma de conseguir aumentar a sua renda é justamente você conseguir de alguma maneira se destacar no trabalho, né? O canal aqui tem o objetivo de quê? Importante lembrar. Primeiro, você ter consciência do macro, né, das coisas que acontecem na economia e como isso te impacta de alguma maneira, e dar caminhos para que você consiga se proteger ao longo do tempo, né? Então, eu não tenho aqui o objetivo de ter um viés de falar o que você deve ou não fazer, mas sim dar uma orientação, dar uma visão geral sobre o mundo. Como a gente não tem controle especificamente sobre o presidente e como ele está conduzindo seus gastos, a gente tem que focar no que tem controle, que é aumentar a renda. Tá? O que é importante identificar sobre aumentar a renda? Se você pegar dentro de uma empresa posições importantes ou pessoas que ganham dinheiro, primeiro elas contribuem com valor. Né? Então, uma das áreas que mais recebem dentro de uma empresa é a área comercial, porque aquela área existe algumas pessoas que todo ano multiplicam o faturamento da empresa. Então, naturalmente, pelo valor que essa área entrega, naturalmente essas pessoas tendem a ganhar mais. Agora, é um único fator? É trabalhar no comercial? É trazer receita? Não. Mas é muito mais fácil alguém se destacar trabalhando no comercial do que em outra área. É muito mais fácil. Por quê?
essa pessoa mexe no balancete da empresa, mexe no resultado final dessa empresa e coloca mais dinheiro no bolso dos acionistas, né? Mas existe o segundo fator, ou existe um outro fator tão importante quanto, até mais importante que esse, que é o fator confiança. Se você pegar cargos de diretoria, gerência, cargos importantes dentro de uma organização e cargos que costumam ganhar muito bem, geralmente esses cargos eles são preenchidos por pessoas de confiança, né? O próprio cargo já diz, cargo de confiança. E então é natural que essas pessoas geralmente são amigos do dono, geralmente o dono daquela empresa ou o, alguém que tem o poder de te colocar lá confia em você, justamente pelo por quem você é, pelo seu caráter. Então, você ser alguém de confiança é algo que ao longo do tempo faz com que você consiga crescer na organização e ganhar uma porcentagem maior de dinheiro, né? Primeiro de tudo aqui, como que você desenvolve confiança? Antes de você colocar em prática algumas técnicas que eu vou falar, é importante você ter em mente o quê? Pessoas confiam em quem fala a verdade e quem tem caráter. Pelo menos se você está em um ambiente conduzido por pessoas do bem. Como tudo na vida, existem empresas que são conduzidas por pessoas que não são do bem. Então, naturalmente, se você tiver caráter, tiver integridade ou não, pouco vai fazer diferença, né? Porque não é um valor que está dirigindo aquela organização. Mas, vias de regra, caráter e integridade são itens, são fatores que fazem com que ao longo de alguns meses, alguns anos, tomem a confiança, fazem com que as pessoas confiem em você. Então, isso aqui é o que? Fator básico. De nada adianta você ser muito persuasivo, comunicativo, se você tem uma falta de caráter. Porque as pessoas não vão confiar em te dar uma posição de valor. Vão te dar uma posição que exige a confiança para tocar. Por isso que você vê, muitas vezes, pessoas que são inteligentes, têm algum nível de competência, mas claramente não são as pessoas mais competentes da empresa. Claramente. Isso acontece e você deve ver isso muito. Mas como essas pessoas são de confiança, elas acabam assumindo determinadas posições na empresa. Justamente pelo fator confiança. As pessoas que tomam decisões naquela organização confiam nessa pessoa para assumir posições, mesmo que ela não seja mais competente. Até porque caráter, integridade são itens que você não. É difícil você ver isso numa pessoa. Saiu uma pesquisa, não vou saber exatamente os dados exatos, mas essa pesquisa diz que 50% das pessoas, quando se passa um ano e pouco, trocam de empresa. 70% das pessoas, quando se passam 3 anos, trocam de empresa. Então, como que você vai dar uma posição, de repente, de vice-presidência, de diretoria, de presidência, para uma pessoa que, por alguns reais, ela pode trocar a organização e levar todos os segredos confidenciais que um cargo deste porte exige ter, né? Então, aqui vai, primeiro fator importante, confiança. Desenvolva caráter. Caso você esteja em um ambiente que não valorize isso, talvez seja a hora de trocar e buscar um ambiente que premie comportamentos assim. O segundo fator, se você trabalha em uma empresa, vamos lá, restaurante. Eu trabalho em uma empresa de restaurante. Se o dono daquele restaurante não tem uma ambição de abrir unidades, você até pode chegar ao topo dessa empresa, se tornar um gerente daquela unidade. Mas pelo fato
de ser só uma unidade, aquela unidade tem um faturamento com teto. E você vai ganhar de acordo com esse teto. Agora, se você trabalha para um dono de restaurante que tem 100 unidades, que tem uma franquia, esse cara pode te colocar como diretor da franquia, esse cara pode investir em você e te dar uma franquia para você tocar, esse cara pode. As possibilidades são muito maiores. O prêmio que você tem trabalhando ao lado desse cara é muito maior. Esse cara, pela dimensão dele, pelo dinheiro que ele tem, pela mentalidade dele, ele pode abrir outra empresa em outro segmento e pelo fato de confiar muito em você, colocar você em uma posição muito importante lá dentro. Quer dizer, pessoas que têm dinheiro e têm mentalidade de crescimento sempre vão querer investir em empresas que gerem mais dinheiro. Mas essa pessoa, esse investidor que tem muita grana, ele não é um cara que consegue estar 100% do tempo nos negócios. Até porque se ele fizesse isso, não estaria onde ele está. Então ele precisa de pessoas de confiança para assumir determinados. É claro que confiança e competência são fatores que andam junto. Mas em níveis, se você calcular somente competência por competência, a confiança ela é um fator primordial. Então, você consegue perceber que onde você coloca o seu esforço, com quem você trabalha e o que aquele ambiente valoriza, são fatores muito importantes que vão definir o seu futuro. Talvez você precise trocar de cidade, talvez você precise trocar de empresa, talvez você precise trocar o segmento, fazer outra graduação, até você conseguir se conectar com pessoas no qual, ou trabalhar com pessoas no qual você enxerga uma perspectiva onde, ao longo de meses, anos, essas pessoas vão conseguir premiar pela sua competência e pela sua integridade ali dentro. Se você trabalha em uma confecção, e é uma confecção pequena, o máximo, a posição máxima que você pode chegar, de repente é como supervisor do local. Talvez nem como supervisor, porque o próprio dono tem esse papel. Então, onde você está, a cultura daquele ambiente são itens extremamente importantes que vão definir ou não o seu crescimento. Dito isso, você aqui escolhendo com quem e onde você trabalha, vão te gerar mais dinheiro, com possibilidades de você conseguir alocar parte desse dinheiro para construir um futuro melhor. Quando eu digo alocar, é comprar um fundo imobiliário, comprar uma renda fixa, investimentos. Mas de nada adianta você buscar muito conhecimento e investimento se antes você não se desenvolve como pessoa, você não consegue crescer, tá? Então, tem alguns itens que você precisa tomar ciência, tomar consciência para que você consiga desenvolver a sua vida. Uma pessoa que tem 300, 400, 500 mil na conta bancária, independente do que acontece no Brasil, facilmente ela consegue ir para outro país, ela consegue ter dinheiro para investir em um novo idioma, a liberdade geográfica dessa pessoa é muito maior de alguém que é escravo dessa situação. Mas essa perspectiva, esse acúmulo de patrimônio, é o que você tem que buscar na sua profissão. Essa é a visão que você precisa ter, né? Compartilhe esse vídeo com alguém que você acredita que seja interessante. Obrigado mais uma vez, deixa o seu comentário, o seu curtir. Isso é importante para levar essa visão para mais pessoas. E a gente vai criando aqui uma corrente do bem, vai espalhando essa cultura e assim nós vamos criando uma comunidade cada vez mais de pessoas conscientes. E até a próxima.